Sabe aquela pergunta, o que será que transforma uma pessoa num monstro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos personagens mais complexos da literatura recente, Domênico de Alcântara Albuquerque Sampaio, o vilão inesquecível do romance Perla Stuart, o ex-marido. E olha só que interessante, o livro já abre com essa citação na epígrafe. É uma escolha muito deliberada do autor. Desde a primeira página, o Domênico não é só apresentado como um vilão. Não, ele é apresentado como alguém que tem plena consciência do seu papel na história. Ele sabe quem ele é, e isso, de alguma forma, deixa tudo ainda mais arrepiante. E o romance não deixa espaço para dúvida, viu? Lá no capítulo 21, ele dá um diagnóstico clínico, na lata. Psicopata, narcisista, maligno. Isso não é um exagero para dar efeito, não. É a lente, o filtro, através do qual a gente é convidado a entender cada uma das ações dele. Para entender esse homem, o próprio autor nos diz que a gente precisa montar um mosaico, juntar os cacos, os fragmentos de uma vida estilhaçada, para só então conseguir ver a imagem completa. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, peça por peça. Bom, a primeira peça desse nosso mosaico é o homem que a gente encontra no presente do livro, né? Quem é o Domênico adulto? Quem é, afinal, o vilão da história? A vida dele é um estudo de contrastes, assim, gritantes. De um lado, você tem a fachada, né, toda polida, relógios caríssimos, ternos de linho, jantares de luxo. Do outro lado, a realidade podre, um homem doente, amargurado, que chega a rasgar a carta da ex-mulher num acesso de puro ódio. Essa dualidade, essa é nossa porta de entrada para a mente dele. Mas, como é que alguém chega nesse ponto? A resposta, como quase sempre, está lá atrás, na infância. Para a gente entender o monstro, a gente tem que revisitar as feridas da criança. O trauma define a infância dele de um jeito rápido e brutal. Pensa só, a mãe morre no parto. Aos 7 anos, ele vê o próprio pai morrer para salvá-lo de uma cobra. O choque é tão imenso que ele fica mudo por meses. A única companhia dele vira um cavalo que ele chama de irmão. É uma avalanche de perdas que quebraria qualquer um. Essa citação do livro, nossa, ela capturou o momento exato da fratura. Não é só a perda de um pai, é o fim abrupto da infância dele, é o ponto de virada, o momento a partir do qual a escuridão começa a se instalar de vez. E é aqui que a gente vê essa dor começando a se transformar em algo mais sombrio. A curiosidade de criança dá lugar a um sadismo. O trauma se manifesta numa obsessão por controle, por limpeza, e a raiva explode em atos de destruição, de desprezo. Os sinais de aviso, eles não podiam ser mais claros. Agora, vamos avançar um pouco para ver como isso se desenvolve. Na adolescência, essas feridas não saram. Pelo contrário, elas infeccionam e viram uma patologia completa. O título do capítulo 20, O pior entre os homens da face da terra, já é uma declaração, não é? Essa é a fase em que o garoto ferido deixa de ser só uma vítima das circunstâncias e começa a abraçar conscientemente a própria escuridão. O retrato que o livro pinta da adolescência dele é desolador. Ele para de ler, começa a ser cruel com animais, é consumido por um tédio que parece não ter fim. Ele se descuida da própria higiene, briga com todo mundo e, por baixo de tudo isso, ele alimenta um desejo secreto de morrer. É a imagem do isolamento absoluto. E este é o monólogo interno dele. A verdade nua e crua. Uma aceitação, assim, arrepiante da sua natureza destrutiva, sem um pingo de remorso. Ele sabe o que ele é. E ele não só não pede desculpa, como parece abraçar essa monstruosidade. O título do capítulo 22, O Espelho Quebrado, é a metáfora perfeita. A identidade dele está estilhaçada. Quando ele se olha no espelho, ele não vê uma pessoa, mas 1 milhão de fragmentos, cada um refletindo uma versão de si que ele ao mesmo tempo abraça e despreza. Agora, a gente chega na vida adulta, que se torna um verdadeiro turbilhão de excessos. Uma felicidade breve, mas intensa, e uma tragédia que o define para sempre. Aos 18 anos, ele herda uma fortuna e mergulha de cabeça numa vida de prazeres. Depois, ele encontra o amor com Teresa e vive a alegria de ser pai de trigêmeos. É o pico da vida dele. E então, o abismo. A tentativa impulsiva e fatal do seu filho Melchior de nadar até à Estátua da Liberdade. Apenas um,
De 3 filhos, ele perde um. A simplicidade desse número carrega um peso gigantesco. É uma perda que redefine todo o resto da vida dele. E esta é a manchete do The New York Times, exatamente como descrita no livro. Fria, factual, definitiva. A tragédia pessoal dele, reduzida a uma notícia internacional, despida de toda a dor e emoção que ela carregava. E essa é a consequência. A perda do filho instala nele uma tristeza que nunca mais vai embora. O livro diz que mesmo quando ele ria, os olhos contavam outra história. Esse é o verdadeiro ponto sem retorno, o momento em que a escuridão se torna parte permanente da alma dele. E assim, juntando todas as peças, a gente chega ao homem do início. Não um vilão que nasceu mau, mas um homem construído a partir de fragmentos de dor. Se a gente pudesse visualizar o desequilíbrio dele, seria algo assim. O mundo dele é dominado pela riqueza, pelo status. Conexões de verdade quase não existem. E, no entanto, tem aquele vislumbre de autoconsciência, aquele conhecimento perturbador de quem ele é, que o torna ainda mais trágico. Essa é talvez a confissão mais profunda dele em todo o livro. Ele sabe que a escuridão que ele carrega, a sombra dele, cresceu tanto que se tornou maior que ele próprio. É um momento de clareza assustadora e muito rara num personagem tão consumido pela própria maldade. E no fim, a gente fica com essa questão. Domênico de Alcântara Albuquerque, São Paulo, ele é um monstro que nasceu do trauma? Ou ele é o arquiteto da sua própria maldade? O livro nos apresenta os fragmentos, os estilhaços. Cabe a nós decidir que imagem eles formam no final.